Pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao 11º episódio do Resenha PG Podcast. E o entrevistado de hoje é um amigo, grande amigo meu irmãozinho, Lucianinho, da Imaculada. Seja muito bem-vindo, Lucianinho. Muito obrigado, meu irmão. Primeiramente, queria agradecer pelo convite, né? Pela equipe aqui do Resenha Podcast. E dizer que é uma grande alegria, né? Poder estar aqui com vocês e sentar nessa cadeira que já passou tanta gente boa aqui, né? E então, isso só mostra que teu trabalho é um trabalho verdadeiro e que tem muita credibilidade, né? Agradeço, Luciano. Quero iniciar falando um pouco de quem é, né, o Luciano. Esse homem é um homem de muita fé, né? Bastante pessoas conhecem, né, a história do Luciano, e hoje ele vai falar um pouco pra gente. Ele tem um trabalho maravilhoso, né? Um trabalho social. Eu queria primeiro fazer a primeira pergunta. O porquê do teu nome ser Lucianinho da Imaculada? Poderia explicar pra gente? Sim, então, o nome é Lucianinho por causa, né? 1,59 m, né? Então, o Lucianinho é por conta da estatura do cidadão, né? E da Imaculada é o seguinte, eu tenho um amigo meu aqui em Ponta Grossa, que a gente tem um passado muito parecido e, por exemplo, nós fomos da Casa Menor, eu e ele, né? Ficamos lá, eu fiquei 12 anos, eu não sei quanto tempo que ele ficou na Casa Menor, mas eu fiquei grande parte da minha infância na Casa Menor. E depois eu passei por um processo de conversão e tal, né? Aprontei bastante, depois tive um processo ali de conversão e ele também. E o nome dele é Lucianinho, porque ele também é pequenininho e tem um passado parecido com o meu. Muito parecido. Então, o que acontece? Eu era o Luciano, daí eu vim para a igreja e comecei a participar de um grupo de oração chamado Imaculada Conceição. Era o nome do grupo de oração. E ele era o Luciano da Santa Clara. Só que o que acontecia? Por nós ter um passado parecido e nós dois ter tido um processo de conversão, as pessoas confundiam eu e ele dentro da igreja. Entendeu? Então ficava assim, o Lucianinho veio pregar em tal lugar. Mas qual Lucianinho? O da Imaculada ou da Santa Clara? Aí o pessoal começou a me chamar de Lucianinho da Imaculada. Assim, não fui eu que escolhi, né? Então as pessoas falavam, mas qual Lucianinho? O da Imaculada. Então essa e depois eu fiz uma consagração de vida na comunidade e assumi, né, o nome Lucianinho da Imaculada. Que show, cara. Essa é a história do nome. Nossa, legal mesmo. Onde que tá o Lucianinho? Qual que é? É o da Imaculada ou é o da Santa Clara, legal, né? E com qual idade que você fez essa conversão? Então, foi com 23 anos de idade. Um final de semana de 28 e 29 de abril de 2007. Olha. Na paróquia Imaculada Conceição, né? Aqui em Ponta Grossa. Então foi passado, né? Assim, de uma vida bem errada, né? Desde criança, fui bem educado até assim pela minha família, uma família boa, simples, né? Pessoas pobres. Meu pai era cobrador de ônibus e minha mãe costureira. Então acabou que eu fui para um caminho errado, né? Sim. E ali com 23 anos de idade conheci minha esposa, né? Esqueci até de falar, né? Eu sou casado faz 23 anos. Sou pai de 6 filhos. Que maravilha, ó. 5 aqui na Terra e um já está na eternidade, né? Que foi uma perca de gravidez, uma gestação que a minha esposa perdeu, mas eu conto com esse filho que bonito, Luciano. E acredito que um dia eu vou encontrar ele de volta, né? Amém, amém. Por isso que eu sempre conto com ele, né? Nunca esqueço, né, dessa criança. Sim. Então, aí eu passei por esse processo de conversão e aos 23 anos de idade. E eu comecei ali a trabalhar como morador de rua, né? Por quê? Porque eu queria buscar aqueles que eram igual eu, né? Eu não morei na rua, mas eu ficava uma semana na rua e voltava para casa tomar um banho, já era casado, inclusive. E depois eu voltava para a rua de novo, ficava ali no uso, né? Bebendo e tal. Então, assim, foi um momento muito difícil da minha vida, né? Que aos 23 anos de idade, graças a Deus, eu passei por esse processo e acabei me libertando ali, né? Realmente uma superação, né? Uma superação, exatamente. Eu conheci o teu trabalho, até eu conheci as instalações, né? Sim. Onde você acolhia, né? Fazia ali os moradores. Realmente é um trabalho que a cidade precisa e, cara, o Brasil precisa se espelhar em projetos assim. Porque a gente vê muito falar em ideologia e tudo mais, mas a gente esquece um pouco dessa questão do ser humano, né?
Exatamente, cara. E esse ponto é fundamental até para as pessoas entender o nosso trabalho. Então, a nossa casa era uma casa de acolhida para moradores de rua. Então, infelizmente, essa casa fechou, né? Por alguns motivos. Quem sabe na próxima oportunidade eu posso contar, né? Mas foi uma interdição, depois veio o fechamento total. A gente ficou com a casa aberta 12 anos. 12 anos é muita coisa. 12 anos acolhendo, né? Então morava na nossa casa 39 moradores de rua. Então, além dos que moravam, vinham mais 20 se alimentar também durante o dia, né? Que é o fato deles virem se alimentar já era pra gente ir criando laços com eles, né? Então a gente tinha essa porta aberta, não só para os que estavam escolhidos, mas para os que estavam fora, para isso, para trazer eles para mais perto. Porque o que acontece, cara? Por muito tempo, as pessoas confundiram o nosso trabalho com isso que você falou, com assistencialismo. E o nosso trabalho nunca foi só sobre assistencialismo. Não é só você dar de comer, entendeu? Porque como começou o nosso trabalho? Nosso trabalho começou dando comida. Sim. Só que entregando sopa na rua, né? Como tem muita gente que faz. Só que o que a gente tinha no nosso coração? Que só levar comida pro cara na rua e deixar ele lá não é o suficiente. Entendeu? Não vai resolver, né? Não vai resolver. É paliativo, né? Vamos dizer assim, né? Você vai matar a fome do cara e beleza, mas e daí? Depois de 24 horas vai sentir Ele vai sentir fome de volta, entendeu? Então, o que acontece? O nosso trabalho era o seguinte: quando a gente ia pra rua, né? E esse trabalho existe até hoje, né? O pessoal da comunidade Deus Pai faz esse trabalho, meu amigo, né? Meu compadre, né? O Roberto, irmão Roberto de São José. Eu sou da Imaculada e ele é de São José. Aí o que acontece? Esse trabalho é feito até hoje. Mas não é só levado comida, é levado uma oportunidade. Entendeu? É levado essa oportunidade pro cara sair da rua. E não é aquele trabalho assim de ficar incomodando o cara pro cara sair da rua, entendeu? Porque não adianta nada, os caras fogem. Porque como que funciona a rua? O cara que tá morando na rua? Eu sei porque eu ficava na rua. Então você entra ali num ciclo que você não quer saber de mais nada. Você quer usar, muitas vezes, não são todos, mas uma grande maioria. Usar, roubar, pedir. Usar, roubar, pedir. É um ciclo, né? É um ciclo, você fica... Tem gente que fica 7 dias sem dormir na rua. Naquele ciclo só. Aí o que acontece? Quando você chega com a comida, você interrompe aquele ciclo. Você entendeu? Você chegou com a comida não é só para matar a fome dele. É o primeiro contato. É o primeiro contato. Então você interrompeu aquele ciclo. Pronto. Você tirou o cara daquela correria que ele estava. Aí você tem a oportunidade de você poder conversar com ele, você fazer uma oração para ele. Então, como que era as visitas na rua? Era com violão, com música, dando risada, alegria, aquela juventude, entendeu? Show, que legal. Então aquilo chamava a atenção do cara e o cara olhava, o cara conseguia pensar. Naquele tempo que ele estava comendo, ele conseguia pensar, fala, pô, eu posso sair daqui. Porque era uma coisa diferente, né, do que ele estava vivendo. Né? Isso, ele saiu daquele ciclo. Então esse é o projeto, entendeu? Aí o cara falou, cara, queria tanto sair da rua. Eu falei, então vem aqui. Nós botava o carro na hora. E teve muitas vezes que o cara terminou o percurso com nós, da entrega da sopa, porque é uma vigília que é das 11 às 6 da manhã. Ele terminou o percurso com nós dentro do carro, tudo sujo. Aí, ele saía e ficava junto. Depois ele entrava no carro de novo e ia embora para nossa casa. Entendeu? Então, essa casa morava lá 39 moradores de rua. E por que eu tô dizendo, cara, que não é assistencialismo? Porque, veja bem, eu vou citar um exemplo a passagem que eu mais gosto da Sagrada Escritura, que é o dia que Pedro, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, ele chega na porta do templo de Formosa. E ali tem um mendigo, né, um coxo, e esse coxo pede um dinheiro para Pedro. E a palavra de Deus fala que Pedro, ele fitou os olhos naquele homem, ele enxergou. E o que ele falou? Eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Então, Pedro poderia ter dado um dinheiro para ele ir embora, mas não é sobre o dinheiro. Desculpa eu falar aqui, não é sobre o Bolsa Família, que às vezes acaba escravizando a pessoa naquele lugar.
Pedro estava falando para você, eu tenho uma coisa para você que é muito maior que o dinheiro, é a tua liberdade. Maravilha, maravilha. É a tua liberdade, não é dinheiro. Você entende? Claro que dinheiro é bom, quem que não gosta de dinheiro, né? O dinheiro é bom, o dinheiro faz parte, a gente precisa de dinheiro para tudo. Mas eu estou falando nesse contexto aqui, não é sobre dar comida pro cara, é dar liberdade. Pedro naquela hora falou assim, o que que eu tenho? Por mais que eu te dê todo o dinheiro do mundo, mas eu tenho uma coisa melhor, que é você sair desse lugar. Você ser liberto, você ter... Porque aqui, atrás daquele morador de rua, atrás daquele mendigo, tem um ser humano, tem um cidadão, tem uma história de vida, né? De vida, e você não pode deixar ele lá, dar o dinheiro e deixar ele lá. Não, irmão, eu quero que você levante. E o que aconteceu com aquele homem? Ele ficou assustado. Pedro fez um ato tão lindo, porque aquele homem ficou assim, espantado. Pedro fala que ele estendeu a mão, Pedro, e ergueu aquele homem. Entendeu? Nós precisamos rezar, nós precisamos pregar, nós precisamos de ação também. Botar a mão nele. Tem um grande exemplo que é o rei da França, acho que é São Luís, né? Rei da França. Luís XIV? Isso. Ele dava banho em leproso e era rei. Então não é assistencialismo, é o ser humano, entendeu? É mudar a vida das pessoas, entendeu? Então tem tantos casos ali que passaram com nós lá e mudaram de vida. Então quando Pedro levanta ele, leva ele para dentro do templo. Agora você é dos nossos, você não precisa mais ficar naquela vida. É dignidade, é o bem comum. A política foi feita pro bem comum, para cuidar do ser humano. Entendeu? Então assim, o nosso trabalho sempre foi baseado nisso. Só que tem um porém aqui que é muito importante. Sim. Nunca, enquanto eu trabalhei com morador de rua, que hoje eu trabalho em outra área, né? Enquanto eu trabalhei com morador de rua, foram quase 17 anos, contando os 12 da comunidade e o que a gente começou antes. Nunca a gente cobrou a mudança de vida da pessoa em troca do nosso trabalho, porque isso não é amor. Você chegar e falar numa pessoa assim, ó, eu vou te ajudar, mas... Uma barganha, né? É uma barganha, isso não é amor, isso não é caridade. Ah, então, mas você acabou de falar que quer que o cara mude de vida, como que você falou que você não cobrava? Eu cobrava não pelo meu trabalho, eu cobrava por ele, porque eu queria ver ele bem. Você entende? Eu acho que é assim, sabe? Na minha visão, eu acho que é isso. O mais lindo de tudo isso é que você pegou essa passagem e aplicou na vida prática. Na vida prática. Na vida prática. Exatamente. Que é o que muitos, infelizmente, cristãos, às vezes se dizem, né? Católico ou cristão, mas não faz na prática. Tem que trazer, né? Pra nossa realidade. Você prova que a forma de um cristão agir é essa que você fez nesses 17 anos. Parabéns, Luciano. Obrigado. Então, e que nem eu falei pra você, nunca foi com cobrança. Entendeu? Olha, eu vou te ajudar mais. Não, mais não existe. Eu vou te ajudar. E eu quero que você saia da rua, eu quero que você mude de vida. Não porque eu tô te ajudando, mas porque você merece. Você precisa, você tem que ter essa dignidade. O que eu tenho hoje, uma vida boa, boa assim, não financeiramente, né, claro. Sim, mas eu sou livre. Eu lembro que no começo da caminhada tinha uma música, né, um louvor, acho que do Ministério Adoração em Vida, que falava assim, hoje livre sou. E eu cantava, cara, chorando aquela canção. Sabe por quê? Porque eu olhava dentro da minha carteira e tinha dinheiro. E eu não ia usar aquele dinheiro para coisa errada. Então eu me sentia livre. Você entende? De ter dinheiro. Porque toda vez que eu pegava dinheiro ou sem dinheiro, eu ia pra rua fazer coisa errada. Então quando eu pegava aquele dinheiro, cara... O autocontrole. Eu falo assim, eu não acredito, cara, que eu não vou beber, que eu não vou usar droga. E eu tenho dinheiro. E eu cantava, hoje livre sou. Que lindo, cara. Então, é essa liberdade, sabe? E eu acho que precisa muito ser feito ainda, sabe? Esse tempo atrás uma pessoa me perguntou, porque aqui na nossa cidade, infelizmente, o crescimento muito grande de moradores de rua. Infelizmente, né? É um problema que precisa ser resolvido. É um problema sério. Não é só da assistência social, é segurança pública, envolve tudo, né? Porque enquanto tem gente na rua, tem gente roubando, tem gente assaltando, incomodando os outros, pedindo, entendeu? Aí uma pessoa falou assim pra mim, fui muito criticado pelo meu trabalho. Tem gente que batia palma? Tinha. Mas tinha gente que chamava, você cuida de vagabundo. Meu Deus, né, cara? Você fazendo um trabalho humanitário, né? Humanitário. Sabe o que você faz? Por isso que os caras não saem da rua. Por isso que as pessoas não saem da rua, porque tem gente igual você. Caramba. Né? Se eu te contar que eu sofri isso ontem, você acredita? Sério? Ainda hoje? Ontem, mandando mensagem pra mim, um cara no Messenger. Meu Deus, cara.
Sabe por que tem um monte de gente na rua? Por causa de assistencialismo igual o teu. Mas o meu nunca foi assistencialismo. Ele que faça um trabalho. Ele que faça Aí eu perguntei pra ele, falei, mas o que você tá fazendo? E o teu projeto? Mas veja bem, falei, não tem veja bem. Aí, hoje, cara, eu assim, pode parecer que eu não quero me mostrar aqui como o salvador da pátria, mas, cara, tem como fazer alguma coisa aqui em Ponta Grossa. Com certeza tem. Tem como fazer. Aí uma pessoa uma vez falou pra mim, o cara era da segurança pública, falou assim pra mim, mas o teu serviço, cara, é só dar de comer pra vagabundo. Eu falei, não é assim. Aí expliquei pra ele, falei assim, então vamos fazer, eu falei, eu vou te dar um exemplo. Falei pra ele, vamos dizer que tem 200 moradores de rua aqui em Ponta Grossa, tem mais, mas vamos usar esse número. E eu monto 3 casas, com 30 moradores de rua cada casa. Dos 200, vai ficar 110. Porque 90 vai estar internado. É 90 problema a menos. Metade. Então, só o fato do cara... Não importa se ele vai mudar de vida. Você entendeu? Mas só o fato de você tirar os 90 de circulação já é um bem para a sociedade. E tem a possibilidade de você mudar vidas que estão ali. Dele não voltar mais para a rua. Então, só o fato de você fazer esse trabalho de uma abordagem social humana, né, humanizada, essa abordagem social, fortalecer as instituições que já estão abertas, acolhendo. Você vai tirar essas pessoas da rua já. É um primeiro passo, né? Você tirando aquelas pessoas, fortalecendo as instituições, você tira... Daí eu falei, para você que trabalha com a segurança pública, 200 moradores de rua na rua, menos 90 não ajudou o teu trabalho dele? É verdade. Falou, são 90 pessoas a menos aprontando na rua. Então, tem como. Claro que não é tão fácil assim, né? Mas, eu digo hoje, eu tô com a casa fechada. Domingo. Se eu abrir a casa hoje, domingo, no outro domingo, tá cheia a casa de volta. Porque eles querem mudar de vida. Muitos querem. Mas precisa ter um jeito para chegar, para conversar e abordar. E precisa de alguém com coragem igual você. Isso. Porque o que falta é a coragem. Eu, assim, acho que a gente está em tempos muito sombrios, porque a gente vê muitos jovens, pessoas que acham que entendem alguma coisa sobre esse assunto e vão, em vez de defender a construção, a implementação de projetos como o teu, que você provou na prática, porque você tem credibilidade para fazer isso e para falar disso, e vem pessoas defender práticas, às vezes, corruptas. Pessoas, às vezes, que foram provadas, né, que são corruptas, e que, em vez de investir em um projeto como esse, investem, às vezes, em um assistencialismo barato, que não vai resolver o problema. Vai escravizar aquela pessoa. Vai só escravizar, né? Ou em projetos que são puramente ideológicos. Pautas ideológicas que usam aquelas minorias e depois descartam. Então isso, eu acredito que seja um dos principais problemas do Brasil, infelizmente. Se a gente tivesse uma atenção maior, né, na área e na prática mesmo, resolver o problema na raiz, cara, ia ser totalmente diferente. Como você falou, de 200 pessoas, você focar nas 90, é menos 90. Menos 90 que estão aprontando lá na rua. E o que hoje está na moda aqui no Brasil, alguns prefeitos aí que estão fazendo? Eles querem limpar a cidade deles. Aí eles mandam para tudo quanto é lugar, mas não resolve o problema da cidade dele. É uma coisa boa? Tá, mas você criou o problema em outro lugar. Sim. Então, assim, isso não é resolver. É resolver o problema local. É transferir o problema. Transferir o problema, exatamente. Agora, se você focar na pessoa, e uma das coisas, cara, que eu sofria mais, isso na parte interna, era o fato de eu cuidar de cada pessoa e não de todo mundo junto. Explico. A maioria das instituições, elas tratam o coletivo. É todo mundo tratado igual. Entendeu? Então aqui todo mundo tem que ser tratado igual. Eu nunca concordei com isso, cara. Nunca concordei com isso. Daí os caras falam, mas como assim? Você tá ficando louco? Todo mundo tem que ser tratado igual. Eu falei, não. Um exemplo, um médico chega, assim, muito triste o exemplo que eu vou dar, mas assim, é uma coisa difícil. Mas um médico entra num quarto que está com 10 pessoas com câncer. O médico vai tratar todas aquelas pessoas com câncer igual? Não. Um vão fazer quimioterapia, outro vai fazer radioterapia, outros vão fazer cirurgia e outros vão morrer. Outros não vão ter, tá desenganado, não vai ter o que fazer. Não tem a chance. Imagina o médico entrando lá dentro do consultório, né, ali da sala.
e falando assim, é o seguinte, ó, quimioterapia pra todo mundo aí, sem examinar ninguém, sem entender a história da pessoa. Por isso que eu digo, o ser humano tem que ser tratado a pessoa. Por isso eu pegava, né? Eu pegava sim, cada um, entendeu? Assim, eu pegava cada um e falava assim, vem aqui, eu quero conversar com você. Como que é a tua história? Pra você, olha, você vai precisar ficar 10 meses aqui, cara. Não, mas o fulano... Aí a gente tinha um trabalho lá que a gente fazia, uma parceria com algumas empresas. Então, o que acontece? O pessoal dava trabalho para eles quando eles se recuperavam. Então, tinha uns que saía com 1 ano trabalhar, outros saía com 3 meses. Nossa, que joia, cara. Que maravilha. Tinha empresas grandes e empresas pequenas aqui em Ponta Grossa que arrumaram muito serviço, né, para as pessoas que se recuperaram lá na nossa comunidade. Aí, chegava na hora, o cara falou, tá dando meus 3 meses, eu vou poder trabalhar. Eu falei, não, você não vai. Mas como assim? Não, você não está preparado ainda. Imagina eu dava esse exemplo lá dentro da comunidade, eu falava assim pra eles, imagina o médico chegando dando alta pro paciente e você do lado, mas eu também quero ir. Eu falo, não, tua vida é tua vida, a vida dele é a vida dele. Você entende? Então, o médico, ele tem que tratar o enfermo ali, não é em coletivo. Individualmente. É individualmente. Então, e foi difícil eu conseguir implantar isso dentro da casa, entendeu? Essa cultura, né? Essa cultura dos pessoal entender. Porque todos os lugares que eles iam, eles eram tratados, tipo, independente se ele estava bom ou não, deu o tempo dele e ele ia. E eu falava, não, você... Teve casos que foi trabalhar com menos tempo, entendeu? Porque o cara já estava um pouco melhor. Então é você olhar a vida de cada um e dar mais fruto, cara, dar mais resultado. Entendeu? Esse tempo atrás aconteceu um fato comigo, que a gente faz as coisas e a gente acaba até esquecendo, né? Uhum. E eu chorei muito, porque geralmente essas coisas acontecem quando você tá arrebentado, né? Pois é. Quando você tá no dia difícil. Então eu cheguei na igreja, quando eu fui entrar tinha um rapaz que nós atendemos lá, que morou comigo lá, que ele foi queimado. Nossa. Então a ex-mulher dele queimou ele. Nossa. Porque ele tava conversando com a ex, ó, fica a dica aí, cuidado, hein? Ele tava conversando com a ex lá e a mulher dele pegou ele lá, entendeu? E meteu fogo nele de madrugada, meu irmão. Cara. O cara não era morador de rua, entendeu? Entendi. Uhum. Aí ele foi lá pra Curitiba, né? Ficou um tempo lá e depois não tinha pra onde ir. Ele não tinha família, então assim, eu nem lembro direito como que ele chegou lá. Eu sei que ele chegou lá e eu acolhi ele. E ele morava na casa, né? Ele tinha ali, aí ele falou assim, irmão, eu queria te falar uma coisa pra você, cara, mas eu vou falar por falar, porque eu sei que não faz sentido nenhum o que eu vou falar. Mas, cara, eu sempre comia um docinho de amendoim depois do almoço, cara. Ô, mas tá me fazendo uma falta o docinho de amendoim depois do almoço? Aí eu escutei aquilo, né? Falei, não é fácil, né, meu irmão? Tá longe de casa e tal, né? Mas depois eu fiquei pensando, falei, cara, é tão fácil. Fui lá, comprei uns tabletinhos assim de docinho de amendoim, coloquei dentro da minha bolsa, né? E levei e entreguei para ele. Falei, guarda embaixo do travesseiro e a hora que você terminar de comer, porque ele ficava no quarto sozinho. A hora que você terminar de comer, você tofe o docinho de amendoim, né? Beleza. E eu fiz isso, cara, mas assim, sabe? Eu fiz do meu coração ali, deu na vontade, eu peguei, fui e fiz, né? Esse cara tava na porta da igreja, um dia. Fui entrar, ô irmão, me abraçou e tal. E ele começou a chorar. E eu falou assim, cara, eu nunca vou esquecer o que você fez por mim. Eu falei, tranquilo, irmão, não esquenta a cabeça, né? Daí ele falou, não de você ter me acolhido, de você ter me dado o docinho. Que legal, cara. Porque eu me senti amado aquele dia, cara. Você não tinha obrigação de dar doce pra marmanjo, cara. E ele chorando, falando pra mim. Que emocionante, né? Ele falou, você me deu o doce, cara. Você me deu o doce de amendoim. Cara, você não sabe a alegria que você colocou no meu coração quando você me deu o doce de amendoim. Falei, então, cara, são coisas simples, não precisa ter dinheiro, não precisa ter muita coisa. É você olhar pra pessoa e amar ela, cara. Você olhar pra ela e falar assim, cara, o que eu posso fazer? A mais. Você entende? É o detalhe, né? É o detalhe, cara. Por isso que você conhecer a pessoa individualmente, né? Você olhar e ver a alma da pessoa, né? Isso, você entender exatamente. A história, você entender a história, o que ela passou. E você se preocupar, é essa atenção, né? Eu reparo muito assim também na questão dos idosos. Os idosos têm muita essa não é uma carência, mas esse aspecto também, né? De você, quando você conhece a vida daquele idoso e ela fala um pequeno detalhe, cara do céu, você faz uma pequena coisa, nem que seja precisa ser comida, mas
né, assim, de doce, né? Mas uma roupa... Qualquer ato, qualquer né? coisa, cara. Você dá às vezes uma agulha de fazer tricô. Que relembra. Cara, você... Sabe? Você faz uma coisa emocional pra pessoa. Que lindo, cara. É igual eu sempre falava pros benfeitores lá da nossa instituição. Falar, irmão, pra você parece pequeno a doação que você tá dando. Mas pra quem recebe é grande. Você entende? Pra quem doa, às vezes é pequeno. Mas pra quem recebe é muito grande. Um doce de amendoim é pequeno, uma agulha de tricô é pequeno. Mas pra quem recebe, cara, é isso que muda. Entendeu? É pequeno pra mim, mas pra pessoa não é. Porque ela não tem nada. Você entende? E tem muita gente grata. Tem muita gente ingrata? Claro que tem. Tem muita gente ingrata. Então, assim, eu vejo assim, cara, que tem como fazer, sabe, esse projeto aqui em Ponta Grossa. Sabe, o ser humano vale a pena, cara. Sabe, não podemos desistir do ser humano. Esse é o principal objetivo, né? Você trabalhar pro ser humano, porque se você... tudo bem, tem algumas pautas aí que o pessoal acaba investindo, né? Pauta animal, muito importante, muito importante. Tem outras pautas também, mas se a gente não cuidar primeiro do ser humano, de pessoas, da saúde, até você citou a questão do câncer, né, ali. Uhum. Cara, quantas pessoas aí sofrem, né, com câncer e a gente não tem uma atenção devida para essa área, muito importante. Os moradores de rua, é ser humano, né? Exatamente. Lucianinho, eu queria fazer uma pergunta para você. Como que a Igreja Católica, né, o trabalho que ela vem desenvolvendo, os dogmas, os preceitos, né, da igreja, como ela influenciou naquilo que no teu trabalho, né? E como que você enxerga essa liderança de pessoas católicas, pessoas cristãs dentro de um cargo de liderança, de uma representatividade? Como que se enxerga no futuro, em um futuro próximo? Então, essa questão, como me influenciou, né? A primeira pergunta, né? Me influenciou pro amor, né? Cristo me ensinou Jesus ensinou nós a amar. A Igreja Católica, ela é a maior instituição de caridade do mundo. Sim. Né? Esse é um fato. Esse é um fato. Ela que criou as universidades, Santa Casa, quando chegou o Império aqui, né? Eles criaram, né, a Santa Casa. Então, assim, sempre foi em parceria com a Igreja. Então, a Igreja sempre fez a caridade. Não com assistencialismo, né? Por exemplo, um dos primeiros documentos, não foi o primeiro, mas sim um dos mais famosos, que mais, na verdade, abriu ali a doutrina social da igreja, que é o documento Rerum Novarum, do Papa Leão XIII, que inclusive o Papa Leão XIV agora se inspirou no Leão XIII, né? Uhum. Por causa da Rerum Novarum, que era ali no tempo da Revolução Industrial, né? Então, ele condena... o socialismo, o comunismo, né? Ele condena o capitalismo selvagem. Exacerbado. Tá, sim. Bem claro lá, né? Sim, sim. Então, não o capitalismo em si, assim, o que é normal da vida, né? Sim. Mas agora aquilo que escraviza, que aprisiona, claro que a igreja sempre vai ser contra, né? Agora, isso me influenciou muito, né? Dentro da igreja. E eu vejo, assim, que, por exemplo, pautas ambientais, por exemplo, assim. Hoje as pessoas estão batendo nas pautas ambientais, estão batendo no pau dos cachorros. Cara, é bom demais isso. Só que veja bem, se você bater na pauta do cara ser uma pessoa melhor, ser um cristão melhor, um dia chegaram para a Madre Teresa, porque a Igreja Católica está passando por um processo assim está diminuindo os católicos, vamos dizer assim, né? E tinha muitos escândalos no tempo da Madre Teresa de Calcutá, e chegaram para a Madre Teresa e perguntaram assim: Madre Teresa, o que precisa mudar dentro da igreja para ela melhorar? Madre Teresa parou um pouquinho, pensou, falou: eu e você. Só isso. O que precisa melhorar? Eu. O que precisa melhorar? Você. Porque se eu for uma pessoa melhor, eu não vou maltratar cachorro. Eu não vou destruir o meio ambiente. Aí você chegou no que da questão. Você entendeu? Eu vou ser um cidadão melhor, eu não vou destruir o meio ambiente, eu não vou maltratar cachorro, eu não vou maltratar criança, eu não vou maltratar morador de rua. Eu nunca vi uma pessoa se converter e se tornar uma pessoa pior. Você já viu? Não, até agora. Eu queria que me apresentasse. Então, a pessoa que ela passa por um processo, ela tende a melhorar. Ela não vai ficar jogando lixo na rua. Ela não vai. Você entende? Porque ela tem uma consciência. Porque ela tem uma consciência. Nunca ninguém falou pra mim. Ó, veja bem. Uma semana eu tava bebendo, usando droga. Eu tive uma experiência com Jesus. Na outra semana eu tava na rua correndo atrás dos caras.
Alguém falou pra mim, vá atrás deles? Não, cara, eu entendi porque eu me tornei... Uma pessoa melhor. Uma Você pessoa se tornou melhor. uma pessoa melhor. Você entende? Aí perguntavam pra mim até, inclusive, né, da comunidade, muita gente mudou de vida lá? Eu falei, algumas mudaram, mas eu mudei. Eu tô me tornando uma pessoa melhor porque eu comecei a ver a realidade do ser humano, né? Então, assim, eu vejo, assim, que falta realmente essa liderança dentro da Igreja Católica. E uma coisa que eu até comentei com você ali nos bastidores, né? É que eu sofri muito dentro da igreja e também fora da igreja. Por quê? Porque existe uma ala mais progressista dentro da igreja chamada Teologia da Libertação. Sim. Né? A maioria das pessoas conhece. E existe uma ala mais conservadora, né? Então, agora você veja bem, eu sou conservador, né? Eu sou uma pessoa conservadora, sou contra o aborto, contra tudo. Eu também, tamo junto. Então, sou um conservador. Tamo junto. Porém, eu cuido de morador de rua. Sim, Aí o que acontece? Eu ia nos eventos, que é uma coisa que as pessoas acham que são contraditórias. Que a pessoa de direita, ela é contra os pobres, ela é contra os... Como isso? Uma pessoa de esquerda, né, tem lá os seus defeitos, vamos dizer assim. Agora, o que acontece, cara? O que eu sofri dentro da igreja? Então, eu participava de eventos de pessoas progressistas da Teologia da Libertação, por conta do meu trabalho com os moradores de rua, só que as pessoas sabiam da minha parte conservadora e de direita, vamos dizer assim. De princípios. De princípios e valores e tal, né? Posicionamento, sempre me posicionei. Então, um dia eu cheguei no evento, né, eu comentei, a mulher chegou e falou pra mim assim, o que você está fazendo aqui? Eu sei que você é bolsonarista. Credo, cara. Imitar, né? O Entendeu? debate é isso, né? Eu sei que você é o bolsonarista. O que você está fazendo aqui? Eu falei, mas eu sou um bolsonarista que cuida dos pobres. Pronto. Quebrou, né? Daí ela pegou e deu uma risadinha, ficou meio com vergonha. Entendeu? Aí eu ia ao evento de direita, vamos dizer assim, né? Dos pessoal mais conservador. Quando eu falava, ei, o que você faz, irmão? Eu cuido de morador de ruas, cara. Isso é esquerdista. É complicado, então, cara. Assim, eu fico no meio ali do povo. Eu tenho os meus princípios, eu sou conservador. Porém, as pessoas de direita têm preconceito comigo em relação a eu trabalhar com morador de rua, e as pessoas de esquerda têm preconceito comigo por eu ser conservador. Se entende? É uma linha tênue, né? Eu fico ali, e a igreja, ela não é de direita e nem de esquerda. Não, a igreja é de Jesus Cristo. De Jesus Cristo, ela não é de direita e nem de esquerda. Jesus Cristo não veio impor ideologia nenhuma. Não. Ele veio impor o amor, né? E o temor a Deus, né? Que fala na Bíblia, né? Que a inteligência é você fugir do mal, né? E a sabedoria é ter temor de Deus. Então, para você ser salvo, é preciso essas duas coisas. Você ter o amor, né? E temer a Deus. Esse é o princípio básico de qualquer cristão. Se você não faz isso, infelizmente, né? Está praticando errado o cristianismo, né? Exatamente. Então, é o básico, né? A gente precisa começar pelo básico. E, por outro lado, tem essa parte social. E, por outro lado, tem a parte que a gente estava falando em relação a ser contra o aborto, ser contra algumas ideologias que aparecem por aí. Sim, alguns regimes que, infelizmente, dizimaram milhões de pessoas. Exatamente. Na União Soviética, enfim. Que em vários países, na Lituânia, por exemplo, a foice e o martelo, né? Uma curiosidade aí, é proibido. É a mesma comparação, por exemplo, com a suástica lá, né? Não vou falar o nome aqui para não dar problema, mas tem o mesmo peso, porque os dois regimes mataram milhões de pessoas, né? Dizimaram milhões de pessoas. E nesses países tem, assim, realmente é um crime você falar que é desse grupo. E eu acho que aqui no Brasil tinha que ser crime também. Com certeza. Deveria pressionar para ter um projeto de lei para criminalizar. É impressionante, cara. Sim. Como que tem pessoas assim, ó, por exemplo, assim, pessoas do lado LGBTQIA+, que eu amo de coração. Acolhi muita gente desse jeito lá. Você não via? Não olhava, você era. Então, por mim, não importa. Entendeu? Tem pessoas na minha família que eu amo, eles sabem disso. Mas que querem impor essa ideologia, e daí tem alguns ídolos que fuzilavam homossexuais. É uma hipocrisia. Pô, o Che Guevara fuzilou homossexual, cara. Paredão, né? E você chega eu preguei muito em acampamento sem terra, então eu chegava lá, tava a foto no Che Guevara lá, eu falava, pelo amor de Deus, cara. Que vergonha, né?
Você entende? Então, assim, o povo às vezes entra numa loucura, cara, estranha, né? Por isso que eu falo, a igreja não é de direita nem de esquerda, mas a igreja tem princípios e valores. Perfeito. Entendeu? A igreja é contra o aborto, né? É contra toda essa cultura aí, o woke, né? Que fala, né? Woke, a onda progressista. A onda progressista, entendeu? Só que, infelizmente, dentro da igreja católica, eles têm muita força. O Lula falou isso. Se não fosse as comunidades eclesiais de base, o PT não existiria. Você entende, cara? Então, assim, é uma luta muito grande pra gente ser católico e ser conservador. Então, por isso que eu repito, a igreja não é. Mas eles, uma coisa que a direita, os conservadores não fazem, que é conquistar espaço. Sim. Tem uma disputa de ego, infelizmente, muito grande. A partir do momento que a gente se unir de uma forma organizada, uma coisa séria, sim, a política, ou sei lá, no seu bairro, na sua região, na sua cidade, a gente pode ter lideranças maravilhosas, cristãs, católicas como você, que tem um trabalho realmente joia para a sociedade, e assim a gente vai fazer uma sociedade melhor. Se a gente se unir, parar de medir ego e forças, né? Cada um vê os seus interesses. Não é assim que a gente vai mudar. Lucianinho, esse foi um bate-papo maravilhoso. Eu agradeço por você ter aceito o convite de estar aqui na mesa do Resenha PG Podcast. E eu queria finalizar o programa falando se você tem alguma mensagem para quem está assistindo, uma mensagem, até pode ser uma passagem bíblica, algo que você sinta no teu coração que tenha aqui para finalizar a nossa entrevista. Rapidinho eu vou... É rápido, né, esse último momento? Não, fica à vontade. Vou contar um fato que aconteceu, então, muito bonito, que me marcou também muito, assim, sabe? Então, eu ia buscar as pessoas na rua, né? E depois que eu contar a história, eu vou fechar com a mensagem, fica à vontade, né? Fica à vontade. Então, a gente ia buscar as pessoas na rua. E era muito engraçado que muitos moradores de rua, até hoje, não sei se tem ainda, mas eles tinham o meu número guardado na carteirinha deles ali. Então, muitos tinham, ele falava assim, irmão, me dá teu número. Eles marcavam no papel e deixavam ali. Então, quando eles precisavam de alguma coisa, ligava pra mim, entendeu? Aí tinha lá o Alan. O Alan, ele era difícil de lidar com ele, cara, que ele não parava. Ele tinha um afundamento de crânio aqui, ele tinha dificuldade para andar, ele andava sempre tudo sujo, mijado, sabe? Ele andava todo sujo e com o rosto tudo machucado, porque ele tinha convulsão, então ele caía, ele ficava deitado no asfalto. Então, assim, cara, depois eu te mando uma foto dele pra você ver. Ele era tudo assim, cara, machucado. Caramba. Então, assim, as pessoas se assustavam até quando viam ele. Ele negrinho também, igual eu, assim, né? Uhum. Então, assim, as pessoas se assustavam quando via ele. E um dia, ele tava ali na Praça da Santa Rita, né? Quem é daqui de Ponta Grossa sabe onde que eu tô falando. Sim, e ali tinha as irmãs ali da paróquia Santa Rita. Tem ainda até hoje, né? Na verdade. E ele foi lá e pediu pra irmã me ligar. Só que era um domingo à tarde. E a irmã falou, domingo à tarde, irmão, você quer que eu ligue? O cara deve estar com a família dele. Ele não vai vir. Não, ligue que ele vem. Ele ficou insistindo. E assim, não que ela não queria ligar porque não queria ajudar ele. Mas de repente ela pensou, não vai valer a pena, porque domingo talvez ele nem atenda o telefone, né? Mas ele insistiu tanto que ela me ligou. E ele falava, ligue que ele vem. Ligue que ele vem. Ele tinha certeza que se ela ligasse eu ia. Aí beleza, tocou meu telefone, atendi. Oi, aqui é a irmã fulana e tal. Tem um rapaz aqui que pediu pra mim te ligar, eu sei que você deve estar em casa. Já foi dando ali as desculpas, né? Se você não puder vir, não tem problema e tal. Eu falei, não, já chego, irmã. Pertinho, né? Catei o carro, acho que deu 5 minutos, eu tava lá. Aí ele olhou, que assim, nós dois, cara, quando nós se olhávamos, nós começamos a chorar. Eu e o Alan, sabe? Tinha um amor pra aquele. Ele já é falecido, sabe? Já é falecido. Morreu durante a pandemia. Ele morreu de tuberculose. Caramba. Cara, quando ele me olhou, ele começou a chorar, sabe? Começou a chorar e ele olhou pra irmã e falou assim, eu falei pra você que ele vinha? Caramba, que... Sabe, cara? Então, por que eu tô contando isso? Porque existem pessoas que precisam de você. Não tenha medo de gastar a tua vida pelo próximo. Sabe? Não tenha medo, porque imagine como que ia ficar aquele rapaz se eu não fosse. É uma vida que ele tinha certeza que eu ia. Você entende? E se eu não fosse, cara? Tem gente precisando de você, você precisa ir.
Você precisa ir, você precisa sair do teu conforto e ir. Fazer a tua parte. Não adianta ficar olhando, porque o Lula rouba, porque eu falei, é a minha parte. Essa é a minha mensagem. Ocupe os espaços, estude. Eu voltei a estudar agora, depois de velho, fazendo 2 faculdades, homem. Cara, parabéns, show. É distância, mas estou fazendo. Parabéns. Entendeu? Estou estudando gestão pública e licenciatura em história. Parabéns, cara, parabéns. Entende? Eu estou estudando. Eu não tive tempo de estudar quando eu era criança, quando eu cuidava dos moradores de rua, mas estou estudando agora. Entendeu? Então, assim, o que eu queria falar para vocês? Tem gente que precisa do teu sim. Tem gente que precisa de você. Né? A sociedade precisa de pessoas honestas. Pessoas que vão ocupar o espaço, porque o lugar que você não ocupar, você que é honesto, pode ser ocupado por um desonesto. Ruim. Cara, matou a pau. Né? Matou. O lugar não vai ficar vazio. Se um honesto não ocupar, tem a possibilidade, um desonesto vai ocupar. Pode ser que seja o outro honesto, né? Mas daí é honesto do mesmo jeito. Mas então, se um honesto não ocupar, o desonesto vai ocupar. E eles são bastante. Eles são bastante. E eles tiveram a coragem. Porque política. Por que hoje os católicos não querem envolver de política? Não querem se envolver com política? Porque quando você se coloca a ser um político, automaticamente as pessoas acham que você não vale nada. Porque tá desacreditado. Falar, tá querendo ir porque é benefício próprio, porque é isso. Então não tenha medo de se envolver na política, na sociedade, na igreja, ocupar os espaços. Você que é honesto, a sociedade precisa de você. Show, senhor. É isso. Perfeito. Você concluiu muito bem a nossa entrevista, nossa conversa. Estava muito bom. Eu até convido você para uma próxima conversa, né? Com pra certeza. Gente falar sobre outros assuntos mais interessantes, pra você, né? Falar aí muito mais sobre a tua história, que eu tenho certeza que é uma das mais lindas que eu já ouvi na minha vida, cara. Parabéns. Amém, obrigado. Parabéns. Então, pessoal, eu agradeço a atenção, a audiência. Lucianinho da Imaculada. Cara, como eu queria trazer esse querido, esse irmão aqui pro nosso podcast. Pessoal, muito obrigado. Se cuidem, fiquem com Deus. Abraço aqui no Marcos. O episódio sai no YouTube aí dia 3, domingo, né? Então, fiquem com Deus. Abraço, Luciano. Muito obrigado. Obrigado, meu irmão. Tamo junto.